E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, do Pet Produção. E aí galera, eu sou o Fábio, também sou do Pet Produção. E hoje a gente está aqui para mais uma edição do Pet Podcast e dessa vez com um convidado ilustre, Lucas Borges, nosso querido professor do Departamento de Engenharia de Produção, na área da qualidade. E hoje essa vai ser a temática do nosso bate-papo. A gente vai discutir um pouco sobre a área da qualidade, pincelar um pouco sobre o profissional dessa área e o professor vai ter a oportunidade aqui, nós vamos ter a oportunidade, na verdade, de conhecer um pouco dessa área e nos beneficiar da experiência do professor. Sendo assim, eu queria inicialmente que o professor se apresentasse e falasse um pouco da sua trajetória enquanto professor e da sua carreira. Beleza. Bom, pessoal, Fábio, Daniel, a todo mundo que vai nos assistir aí, muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que é sempre importante a gente trazer essa discussão, né, entre os professores, alunos e também para a comunidade em geral de engenharia de produção, alguns temas relevantes, e eu acho que essa vai ser a oportunidade de a gente refletir junto, certo? Eu acho que essa conversa, eu acho que vai nesse sentido, de a gente tentar conversar e puxar a reflexão algumas coisinhas que eu acho que vão ser interessantes da gente refletir enquanto profissional que a gente quer ser, que quem a gente realmente ser, né? Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Borges. Hoje até uma data bem, estava lembrando aqui nas minhas redes sociais, eu faço um ano hoje de professor aqui do Departamento de Engenharia de Produção da universidade. A minha formação, embora a minha carreira não seja muito longa, eu desde 2012, eu comecei a minha graduação em 2012, terminei em 2016 para 2017 em Engenharia Civil na Universidade Federal de Pernambuco, sou natural do Recife. E aí, no meio do curso, aproximadamente, eu fiz algumas experiências entre monitoria, iniciação científica, algumas atividades extracurriculares também que me levaram à engenharia de produção. Então, de alguma forma, isso me motivou especialmente a seguir dentro da carreira acadêmica. Já foi uma decisão interna tomada dentro da minha graduação ainda, então eu emendei com o meu mestrado, ainda em 2017, em Engenharia de Produção na UFPE, emendei também com o meu doutorado em 2019, lá na UFPE, tendo defendido agora em 2022. Então, a minha formação basicamente é engenharia civil, tendo migrado para engenharia de produção com dois principais focos, que eu acho que a gente vai ter a oportunidade também de discutir um pouco aqui na área de tomada de decisão associada à qualidade de sistemas produtivos e também em aplicação em alguns setores do funcionamento, né, das indústrias e das grandes cidades. Então, eu trabalhei com o setor elétrico, trabalhei também com gestão de riscos e inundações, que é o que eu estou trabalhando atualmente. Eu acho que isso tem uma relação íntima também com qualidade. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco sobre isso por aqui. Show, muito bacana, professor. Então, professor, a gente já iniciando a próxima temática, né, que é voltado Tá. para o mercado de atuação no profissional, né? Então, trazendo para a nossa realidade aqui do engenheiro de produção, a gente queria saber como é que é o mercado de trabalho, né, para o engenheiro que quer se especializar diretamente nessa área da qualidade, né? E como o senhor falou, né, nessa parte de tomar decisão que faz muito sentido, né, que Uhum. o engenheiro tenha essa habilidade, né, de tomar Perfeito. decisões. Me permitam só fazer um link com o que atualmente a gente está em discussão dentro da própria, no próprio setor de educação, né, da própria academia, que são as novas diretrizes curriculares nacionais em engenharia. Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco isso. Abriu em consulta pública aí na época de 2017, 2018, começou a vingar e sobre essa nova forma, né, de avaliação por competências e habilidades. Eu fiz questão de trazer aqui dois artigos principais dentro dessa resolução, dentro do Ministério da Educação, porque traz algumas das competências e eu vou fazer o link com a resposta à pergunta de Fábio. Porque o mercado ele vai exigir de alguma forma, né, uma mudança na forma com que o profissional vai se portar diante dos problemas. Então, especificamente, o perfil do egresso do curso de engenharia em geral, e a gente trazendo um pouco para o contexto de produção, e ainda mais específico para o contexto da qualidade, elas devem conter algumas características principais, somente citando aqui. Visão holística e humanística, sendo crítico, reflexivo, criativo, cooperativo. Está apto a pesquisar, desenvolver, adaptar e utilizar novas tecnologias. Reconhecer a necessidade dos usuários, analisar e resolver de forma criativa problemas de engenharia. Adotar perspectivas multidisciplinares. Considerar aspectos globais, políticos, econômicos, ambientais, sociais, culturais.
e atuar com isenção e comprometimento social e com desenvolvimento sustentável. Essas são meio que os 6 principais eixos das competências do engenheiro que norteiam, digamos assim, o que o mercado vai exigir nacional e internacionalmente falando, seja na indústria, seja no meio acadêmico também. Falo isso porque, num ponto de vista bem categórico, sendo bem pragmático para quem está nos ouvindo também, a visão que a gente tem hoje da engenharia, acredito que para quem entrou aqui, eu faço essa minha meia-culpa, porque eu entrei também nessa visão, é muito mecanicista. A gente entra para aprender a decorar fórmulas ou para aprender métodos, para reconhecer algum conjunto de dados, transformar isso em uma informação, mas a gente esquece do principal, de justamente analisar esses dados, contribuir, integrar de forma crítica, né, para poder intervir de maneira pontual no processo produtivo. E trazendo isso para a pergunta de Fábio, especificamente para a área de qualidade, o que o mercado ele precisa, ele demanda do profissional de engenharia, especificamente de engenharia de produção. Dentro da área de qualidade, a gente costuma falar nas aulas que eu dou aqui na universidade que a gente busca intervir reconhecendo problemas e apontando soluções em pelo menos 3 grandes fatores numa linha de produção. Então, ou eu atuo nas pessoas, porque as pessoas elas vão se sentir motivadas, de alguma forma elas vão se sentir bem treinadas para poder implementar processos ou fazer com que certos conjuntos de atividades ou procedimentos e protocolos dentro da indústria estejam de acordo com o consumidor, com a satisfação do usuário, que é o que a gente preconiza com a engenharia da qualidade. Ou eu atuo nos ativos, ou seja, eu vou trabalhar de forma específica nas máquinas, nas instalações, fazendo com que aquilo contribua de forma harmônica para produzir bons produtos e prestar bons serviços. Ou eu atuo também nos processos. Então, de uma forma bem abrangente e também tentando um pouquinho abarcar essas competências que estão sendo preconizadas no Ministério da Educação, o perfil do engenheiro egresso de qualquer universidade, especificamente de engenharia de produção, precisa ter um conhecimento holístico, abrangente. Então, holístico significa você ter um conhecimento que consiga a capacidade de realizar essa interdisciplinaridade entre os conhecimentos. Então, um profissional de qualidade que esteja atuando no mercado, seja como um analista de qualidade, seja como um gestor de controle de produção, seja na área de controle de estoques, de PCP, ele está trabalhando com qualidade de forma mais ou menos intencional. Então, a gente vai trabalhar diminuindo taxa de falhas em máquinas, que é o que basicamente estão sendo requeridos dos postos de trabalho na área de manutenção e confiabilidade, ou eu vou querer trabalhar com planejamento agregado, com a previsão de demanda, com gestão de estoques, que envolve a gestão da produção. Então, de alguma forma, a engenharia da qualidade é o ponto de convergência de todas as outras áreas de engenharia de produção que a gente aprende no perfil curricular do curso. Então, a partir do momento que eu entendo isso, quem quer trabalhar nessa área, embora possa trabalhar em diversos setores da indústria, setor têxtil, no setor petroquímico, no setor da própria indústria de alimentos, na indústria pesada, ou no setor de consultoria, mercado financeiro, eles vão trabalhar com qualidade a partir do momento que eu vou tentar direcionar os meus esforços para entender quem é o meu consumidor final, quem é o meu cliente, quem é que precisa de alguma forma satisfazer os seus interesses. Então, o grande foco, e até o barato dentro da nossa área, é saber que eu sou capaz de conversar com as outras áreas de engenharia de produção e empregar ferramentas que vão ser úteis para poder atingir e propor de forma assertiva nesses contextos, entendeu? Bom. Queria saber nesse sentido, professor, especificamente sobre cargos. O que o senhor pensa sobre uma pessoa que quer realmente atuar na qualidade, mas, por exemplo, às vezes a pessoa não atua de fato num cargo com nome específico, gestor de qualidade, gerente de qualidade, mas ele atua como um gerente de operações, talvez, e ele realiza a qualidade ali de maneira tabelada, sabe? Ele tangencia as suas atividades. E queria saber nesse sentido, assim, quais são as perspectivas, tipo assim, para realmente atuação específica de qualidade, se é só numa grande empresa, vai ter um setor exclusivo de qualidade, ou se é possível encontrar também em pequenas empresas esses cargos mais específicos de qualidade, entende? Uhum. Essa foi uma pergunta muito boa que você colocou em pauta, Daniel, porque, de fato,
a estrutura hoje que existe nas grandes empresas favorece a eu ter pelo menos um setor exclusivo para a qualidade de processos e produtos. Então, se você for, por exemplo, retornando a alguns exemplos que eu dei, no setor têxtil, grandes empresas que existem aqui no estado e no nordeste do país, setor químico e petroquímico, setor de remédios, setor de alguns polos, no que nós chamamos de arranjos produtivos locais, ou APLs, que existem aqui no estado e nas circunvizinhanças também. Todas elas possuem, de alguma forma, um certo tipo de controle de qualidade. Então, de alguma forma, muitos dos cargos que são apresentados para os profissionais de engenharia e até para âmbito de estágio são analista, estagiário de qualidade, ou que envolve controle de inspeção, né, de lotes, ou, por exemplo, de alguma forma ele recebe algum tipo de incentivo, né, dentro de algumas questões estaduais e locais para poder realizar uma seleção com nome titulado, né, de planejamento e controle da produção, porque de alguma forma ele vai tentar atrair um profissional mais abrangente que vai tentar tratar com qualidade. Agora, de fato, nas pequenas e médias empresas, a gente percebe que não existe um setor especializado nisso. Então, de alguma forma, você é contratado para uma espécie de setor, mas que dentro de suas atribuições e funções, que é isso que basicamente a gente tem que olhar, né, na hora de contratar e de buscar um posto de trabalho, né? É investigar onde é que está a área de qualidade ali, entendeu? Então, de alguma forma, quando você está tentando, dentro, por exemplo, né, na área de RH e de vendas, fazer uma pesquisa junto com o consumidor, uma pesquisa de mercado, isso é qualidade. Quando você está fazendo um controle de inspeção e lotes numa empresa que você é na área do setor de manutenção, você está trabalhando com qualidade, entendeu? Então, é um termo que ele é muito difuso. Ele é bem polissêmico, qualidade está em diversos sentidos. Então, se reduzir a um termo, né, ou uma palavra dentro do cargo, não significa que você vai não só trabalhar com aquilo, entendeu? Então, acho que, de alguma forma, além do título do posto de trabalho, o principal foco que eu sugiro ao pessoal dar uma olhada é nas atribuições, nas atividades que são esperadas que aquele profissional de engenharia ele possa trabalhar dentro do ambiente da empresa, entendeu? Obrigado. Agora, professor, passando para a nossa segunda temática, né, relacionada, né, justamente aos conhecimentos, né, às competências, habilidades que o engenheiro ele aprende durante a universidade de acordo com os seus estágios, enfim, o mercado de trabalho. Eu também queria saber, né, o senhor fez um apontamento aí de acordo com o que é esperado que o engenheiro apresente, né, em resto das competências, mas eu queria saber, ao seu ver, né, a sua visão, o que é esperado realmente, né, de acordo com sua experiência também, o que o engenheiro ele tem que ter as suas competências, né, e suas habilidades técnicas, além, né, de suas habilidades comportamentais, né? Tipo, não basta somente o engenheiro saber mexer com software, né, essa questão, mas também como é que ele vai se relacionar com as pessoas, né, que é muito importante. Essa sua pergunta, Fábio, foi bem interessante porque, assim, para além disso, eu também gostaria de trazer devolver a bola, né? Perguntando também para vocês, porque vocês são estudantes daqui. Qual é a função da matemática dentro da engenharia de produção? Acho que, na minha visão, é desenvolver a capacidade crítica. Beleza. Então, de alguma forma, a matemática ela tenta, para a gente, a única ciência pura. Todas as outras elas vêm derivadas delas. Mas, de alguma forma, a matemática ela é um instrumento para auxílio a chegar numa verdade. E essa verdade, porque assim, todos nós, como seres humanos, né, profissionais em engenharia em geral, somos vocacionados a essa verdade. E essa verdade, dentro do nosso curso profissional, da nossa experiência profissional, ela é traduzida numa linguagem matemática. Então, a gente tenta traduzir comportamentos de sistemas produtivos, comportamento das pessoas, medir produtividade, medir eficiência, tentar eliminar desperdícios por meio de matemática, por meio das operações matemáticas. Então, de alguma forma, para eu exercer bem a minha profissão, eu preciso ter esse lado do hard skills, que a gente chama, né, da engenharia mais voltada para essa interface com a pesquisa operacional, com a engenharia de confiabilidade, ou seja, que envolvem conhecimentos que no início do curso a gente trouxe um pouco a cara, né, com as disciplinas de cálculo, física, química, mas que vão fazendo um pouco mais sentido quando a gente está construindo a nossa base sólida para que a experiência profissional venha alguma forma contribuir com a técnica daquela pessoa que vai ser
impactada positivamente com suas decisões. E aí vem um pouco dessa minha área também. Então, os hard skills, eles são importantes. A gente tem que deixar isso bem claro aqui. Então, fazer um bom curso, ter uma boa base estatística, que para a engenharia da qualidade, ela é essencial para eu saber tomar boas decisões por meio, né, de inferências estatísticas. Planejamento de experimentos. Outra área também que é muito interessante, né, que pode ser utilizado para embasar boas decisões em qualidade, a própria interface com a pesquisa operacional e com outras coisas que estão sendo envolvidas aí, né, a questão do machine learning, né, do data mining, de análise de sentimentos, outras coisas que, o avanço da tecnologia, vem sendo incorporadas à nossa atividade profissional. Mas os soft skills, eles também são importantes porque de nada adianta ter uma base sólida, se eu não sou capaz de compreender a relação entre esses sistemas. Ou estabelecer de forma assertiva que eu estou diagnosticando problemas e que a nossa capacidade criativa enquanto engenheiro vai ser capaz de propor decisões. Então, entre as principais habilidades, talvez a gente poderia, de alguma forma, sugerir para que os alunos pudessem se aprimorar mais, estariam principalmente a capacidade de analisar criticamente. Aí vem um pouco mais daquilo que a gente deixa um pouco, relega um pouco de lado na nossa graduação. São geralmente as disciplinas de humanas, né? A parte da capacidade de interpretação de texto, de saber argumentar, parte da oralidade no ambiente de trabalho, porque a argumentação se torna essencial para eu tomar boas decisões e convencer os meus pares de que aquilo vai ter um impacto positivo, né, dentro do ambiente de trabalho. E, de algum modo, eu costumo dizer também que a gente busca, né, usando a matemática e usando essas habilidades mais soft, né, da engenharia, agir com virtudes. Então, de alguma forma, acho que todo mundo foi criado de alguma forma ordenado para agir conforme regras da sociedade. Então, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que é errado, e a gente vive hoje num mundo de muita relativização. E isso significa que a gente é muito preparado para coisas técnicas, mas para desafios comportamentais a gente pode, de alguma forma, ser surpreendido. Então, de alguma forma, a gente vive num ambiente profissional que a gente pode lidar com situações e se a gente não exercer essas virtudes de maneira bem prática, a gente vai ter dificuldades lá na frente. Por exemplo, quando a gente enfrentar dilemas éticos no ambiente de trabalho, imaginem que eu posso receber propostas muitas vezes que sejam antiéticas ou imorais, né? E como é que eu vou agir diante dessa situação? Como é que eu vou agir diante de pessoas que possuem, por exemplo, situação cultural ou, obviamente, um distanciamento, digamos assim, né? Em mim, em relação principalmente à questão da relação financeira ou de algumas questões, né, que podem levar de forma sensíveis a uma dissonância no ambiente de trabalho, ou seja, você ter problemas interpessoais porque você não tratou bem quem está subordinado a você, entendeu? A questão de aceitação à diversidade, que hoje dentro do ambiente de trabalho, ela pode gerar também problemas no contexto técnico, né? Então, assim, são questões que a gente tenta botar um pouco de lado ou botar meio que a poeira para debaixo do tapete, sabe? E a gente não traz essa discussão. Então, acho que é uma forma de a gente exercer essas virtudes. E que virtudes são essas? Principais, né? Eu agir com temperança, ou seja, eu ter domínio de mim, eu saber quais são os meus valores, de alguma forma buscar essa verdade de forma autêntica, né? Ou seja, eu saber me comunicar, saber me argumentar, argumentar sobre as minhas decisões corretamente, envolver e engajar as pessoas. Aí vem o espírito de liderança, vem a questão de eu engajar e motivar os meus pares para a qualidade. E isso tudo não é nada da minha cabeça, isso tudo também está preconizado nos principais documentos normatizados voltados para a qualidade, que são as certificações da ISO, que a gente vê em engenharia da qualidade, que são as normas da ISO 9001. Então, isso tudo envolve essa dualidade, de eu ter a capacidade de ser bom na técnica, isso significa eu ser bom de cálculo, conhecer métodos, aplicar essas ferramentas estatísticas, essa base da pesquisa operacional, mas ao mesmo tempo exercer essa capacidade soft também de exercer essas habilidades interpessoais e saber relacionar-me com as pessoas, entendeu?
Show de bola, professor. Então a gente conversou um pouco sobre o profissional dessa área, as competências, habilidades necessárias, tanto soft quanto hard skills. A gente queria agora ir um pouco explorar a parte da pesquisa nessa área de qualidade. Então, gostaria de saber do senhor como funciona essa parte de pesquisa na área da qualidade. E eu queria até que o senhor também contasse um pouco das suas experiências nessa área de pesquisa, que é voltada para a qualidade e tomada de decisão, como o senhor bem mencionou, que uma coisa que eu achei muito interessante, que o senhor mencionou em sala de aula, enquanto eu estava assistindo uma das suas aulas, é que o senhor estava fazendo uma pesquisa durante a pandemia do Covid-19 para tornar menos subjetivo o médico escolher qual paciente teria que ir para a UTI. Aí, para isso, vocês fizeram todo o estudo e fizeram um sistema de informação, não é isso? Isso. Uma plataforma para definir de maneira mais reduzir a subjetividade e meio que tirar a responsabilidade do médico, né? Aí eu achei essa parte muito interessante, voltada justamente para a tomada de decisão. Queria que o senhor pincelasse assim, a área da qualidade no geral e abordasse mais especificamente as pesquisas que o senhor vem realizando e em tomada de decisão. Tá, tranquilo. Dentro da área de qualidade, no âmbito da pesquisa, a gente trabalha especificamente com avanços metodológicos e aplicações na área. Então, existem duas grandes frentes de trabalho que são utilizadas por pesquisadores para discutir, né, e publicar avanços nesses dois sentidos. Com relação a aplicações, o que a gente busca, e é uma grande dificuldade, inclusive, que eu tenho comentado com os meus colegas em alguns congressos e alguns eventos científicos na área, é que carece muito dessa abertura das empresas para aplicações reais na indústria. Geralmente, quem, de alguma forma, né, exige dar uma certa abertura para que sejam aplicadas essas ferramentas com essas aplicações em qualidade, são geralmente grandes organizações que têm dentro de suas estruturas investimentos em P&D, que são investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa é uma grande, digamos assim, um grande gargalo dentro dessa área que a gente vem discutindo com alguns professores da área de qualidade e que vem sendo basicamente ao mesmo tempo, né, que é um gargalo, ela é uma oportunidade para que os alunos possam trabalhar não só nas grandes organizações, mas nas pequenas e médias também, que elas precisam. E muitas delas, por exemplo, não têm processos mapeados, não sabem quais são os seus processos críticos na organização. Então, a gente vai passar para um outro contexto também. Elas não sabem nem que documentos elas precisam para se certificar da ISO 9001, por exemplo, ou tem problemas com auditoria. Então, de alguma forma, problemas de aplicação são bem vindos, né, na academia em muitas revistas nacionais para publicação também. Existem algumas revistas nacionais que elas já têm um caráter muito voltado para avanços metodológicos. Então, muitas das ferramentas que a gente vê de aplicação de engenharia da qualidade, especificamente diagrama FMEA, as cartas de controle para variáveis, para atributos, elas possuem algumas, digamos assim, algumas peculiaridades ou algumas discussões entre muitos autores para promover ainda melhorias, capacidade de eu detectar de maneira ainda mais antecipada possíveis erros na minha produção e eu conseguir ser capaz de dar esse alarme por meio das minhas cartas de controle, ou eu crio outros mecanismos para tornar a inspeção mais rápida, menos custosa, mais eficiente. Então, sempre tem campo para trabalhar também em avanços metodológicos. Então, são duas grandes frentes na área de qualidade. Mas, além disso, muitos outros trabalhos, como eu digo, qualidade ele é muito difuso, né? Então, a gente precisa também reforçar que existem outras áreas que dão apoio a ela. Existem muitos artigos científicos e muitos trabalhos que são publicados para avaliação que nós chamamos de riscos e confiabilidade de sistemas produtivos. Quando a gente fala em risco, é porque risco, inclusive dentro da ISO 9001, ela é bem, digamos assim, trabalhada, né? E é um fator de atenção muito importante, porque todas as empresas, elas carecem, de uma certa forma, de um mecanismo para avaliar quais são os seus riscos envolvidos, que podem levar a um defeito de produção. Então, de alguma forma, muitos trabalhos também são desenvolvidos nessa área, em risco e confiabilidade de sistemas. Então, existem muitos artigos especializados nessa área e que algumas pessoas vêm trabalhando. Eu, inclusive, venho trabalhando com alguns projetos de pesquisa voltados para análise de risco.
E para a área de tomada de decisão também digamos assim, uma oportunidade também muito interessante do ponto de vista de ordenar ou recomendar boas decisões para o público, né? Os decisores, que são os gestores que estão de fato respondendo, né? Digamos assim, por suas consequências dentro da tomada de decisão. Então, decisões sobre grandes investimentos, localização de facilidades, quando eu estou querendo contratar fornecedores ou subfornecedores, tudo isso são decisões da área de qualidade, né? Em que a gente precisa, de alguma forma, estruturar essas decisões. Então, existem diversos tipos, né? E por isso que existe uma interface com a APO muito interessante, porque são desenvolvidos muitos modelos de pesquisa operacional, programação para isso, e em contraponto também existe, né? Um complemento, na verdade, além dos modelos clássicos de IPO, existem os modelos de decisão multicritério, quando a gente tenta inserir múltiplos objetivos que muitas vezes são conflitantes, né? Que é o que eu venho trabalhando também, de modelos de gestão multicritério. Então, acho que são basicamente essas as grandes áreas que ilustram um pouco a versatilidade, né, dessa área de qualidade, que o aluno, o estudante, ele pode atuar na graduação, pós-graduação, né, e em algumas atividades de extensão também. Show, professor. Então, já que o senhor falou muito sobre a pesquisa, né, e a tomada de decisão relacionada a isso, né, a área da qualidade, então a gente também queria saber como é que a gente faria nessa aplicação acadêmica diretamente no mercado de trabalho, né? A gente está fazendo os testes, né, na academia, mas como é que aconteceria justamente essa aplicação, né, caso, né, alguma empresa, eu quero fazer a aplicação desse seu teste aqui na minha empresa, como é que se daria isso aí? Como é que o resultado seria? Só complementando, aproveitando, além disso, né, aplicações empresariais, é muito triste que a cultura brasileira é muito fechada, né, para Exatamente. inovação, tecnologia, pesquisa. E eu queria que o senhor discorresse um pouco, além disso, dessas aplicações empresariais, como essas pesquisas em qualidade impactam a sociedade, sabe? Exatamente. Como é Sim, benéfico para a sociedade como um todo. sim. Obrigado pela pergunta, pessoal. Eu acho assim que, do ponto de vista estratégico, a gente está muito aquém do que se espera da relação entre a indústria e a academia. Isso aí eu concordo. De fato, eu acho que assim, precisa de um esforço mútuo, sabe? Eu acho que é da cultura das empresas também, de um certo modo, fazer com que elas busquem a academia para, de alguma forma, ter soluções inovadoras para problemas constantes. E, de alguma forma, a academia ela precisa fazer com que as suas publicações científicas, suas atividades de ensino e extensão tenham mais impacto. Isso, inclusive, dentro a nível de graduação e pós-graduação, até as avaliações dos cursos, eles vêm tornando isso ainda mais importante, fazer com que a gente, enquanto academia, enquanto professores pesquisadores, busquem a indústria. Então, de alguma forma, já existe, digamos assim, esse caminho andado, direcionado, ordenado para ter essa interação ainda maior. Mas ainda está quem, a gente concorda. Mas o que a gente precisa, de fato, é colocar a cara no mundo, sabe? Existem muitas empresas que são lideradas por pessoas que saíram da academia, né? Que fizeram graduação, pós-graduação. Então, de alguma forma, vocês que vão ocupar os futuros postos de trabalho, que vão exercer cargos de liderança, cargos de diretoria, e de alguma forma comandar grandes empresas, de alguma forma tem essa responsabilidade também de mudar um pouco a cultura da indústria em geral, né? De favorecer essa interação ainda mais crescente, né? E aí, nesse caso, eu acho que existem diversas formas de ocorrer essa interação de maneira segura, né? Existem muitos projetos, alguns memorandos que podem ser feitos de cooperação científica e técnica entre a universidade e a empresa. A empresa ela pode procurar as universidades brasileiras para fazer essas aplicações, né, reais e uso de métodos, atividades de consultoria científica também. Outras formas de inovação científica, né, são as patentes, né, o que nós chamamos de invenções que podem ser patenteadas e que podem gerar modelos de negócio. Dentro das universidades brasileiras, aqui na UFRN, a gente é basicamente líder, né, na inovação em termos de produção de patentes no Nordeste. Eu não sei se no Brasil ainda, mas acho que no Nordeste com certeza. E além disso, existem muitas incubadoras dentro das universidades. Então, startups, soluções inovadoras que podem surgir em cooperação com as empresas, sabe? Então, professores pesquisadores, alunos que
que são pesquisadores também de iniciação científica, de mestrado, doutorado, podem, de alguma forma, fazer essa comparação de diversas formas. Então, eu acho que o mais importante hoje é fazer com que essa divulgação, né, do impacto social da produção que já é feita na universidade alcance os ouvidos de quem toma essas decisões também na empresa. E aí buscar essa aproximação, né? E eu acho que é por aí. Acho que basicamente a gente tem que. A gente pode achar que o nosso trabalho é uma gota no oceano, mas que na prática é assim que a gente vai conseguir transformar a nossa realidade, né? Então acho que é por aí que a gente deve seguir para alinhar um pouco, né, essas atividades de pesquisa com o mercado do trabalho. Excelente. Muito obrigado, professor. Para finalizar, até para a gente não estender muito, queria saber em relação à sua atuação momentânea. Quais os trabalhos que o senhor está envolvido, pesquisas, e até para o pessoal que está assistindo a gente, eu gostaria que o senhor informasse se existem pretensões futuras de iniciações científicas serem abertas para a graduação, no que o senhor está envolvido nas pesquisas e tal. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente sobre nesse sentido. Bom, para a gente fechar, né, em termos de atuação científica, eu trabalho basicamente com dois eixos, né, hoje, que envolvem o uso a interface, né, da pesquisa operacional com a engenharia da qualidade. Então, hoje eu trabalho com linhas de modelos de decisão, construção de modelos de decisão multicritério para gestão da qualidade em serviços e produtos, e gestão de riscos em ambientes na indústria ou na natureza, né, no ambiente urbano. Então, existem algumas perspectivas futuras, a gente está esperando alguns editais serem abertos também do PIBIC, né, aqui da universidade, e assim que a gente organizar, provavelmente, pelo menos um desses dois eixos vão ser abertos para iniciação científica. A gente também está em discussão, pessoal de engenharia da qualidade, né, aqui do departamento, para também lançar um projeto de pesquisa que possa angariar alunos de iniciação, sejam bolsistas, sejam voluntários, né, ou também até algum projeto de extensão que possa buscar essa aproximação também com a indústria, né? Outra perspectiva minha futura, que eu espero também trazer aqui, é de alguma forma a gente fazer uma espécie de workshop, de mini cursos com alguns softwares específicos de qualidade, que podem ser feitos para meio que aprimorar esses hard skills, mas tendo sempre em mente que a gente precisa andar caminhando junto, né, com essas habilidades mais soft, entendeu? E acho que é basicamente isso. Show. Muito obrigado, professor. Finalizando aqui, eu gostaria de agradecer ao professor. Queria abrir um espaço para o professor dar suas considerações finais, não especificamente sobre isso das pretensões futuras, mas sobre um contexto geral. Por favor, professor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, Daniel e Fábio, assim, em nome do PET, eu acho que vocês têm uma iniciativa bem bacana de disseminar conhecimento, de fazer a proximidade, assim, dos alunos com os professores, com o departamento, com a comunidade geral de engenharia de produção. Eu sou, assim, quero continuar essa parceria com vocês. E eu acho que, para além disso, né, eu acho que deixar uma mensagem para o pessoal que está nos escutando, principalmente do ponto de vista de a gente mudar um pouco a nossa realidade, sabe? De transformar a realidade que a gente está à nossa volta. Vocês têm uma vida profissional inteira pela frente. Posso dizer isso porque vocês estão terminando aí a graduação, vocês vão ter várias oportunidades de trabalho, seja aqui no estado, fora do estado, né? No país e no mundo inteiro. A gente tem uma engenharia de produção que ela é muito versátil, a gente pode trabalhar em diversas áreas de conhecimento, mas independente da área que vocês atuarem, eu gosto muito de uma frase, que só para a gente fechar também, que é só para fazer sentido, né? A gente pode estar numa aula chata, a gente pode não gostar de uma determinada disciplina, mas o importante é cumprir o pequeno dever de cada momento. Eu gosto muito dessa frase desse santo. Faz o que deves e está no que fazes. É estar 100% inteiro ali. Eu acho que independente do que onde vocês forem atuar, levar contribuição positiva de cada área de conhecimento, porque de fato a gente não vai ser formado, né, enquanto engenheiro, enquanto cidadão em geral, né, se a gente conhecer de forma integrada e saber intervir de maneira bem assertiva naquelas nossas decisões. Então, vocês vão ser bons engenheiros a partir do momento que a gente basicamente fizer esse pequeno dever de cada dia, sabe? E aos pouquinhos a gente vai sendo essa gota do oceano, mudando um pouco essa realidade do que a gente discutiu aqui hoje. Show. Muito obrigado, professor. Queria abrir um espaço agora para Fábio dar suas considerações finais, por favor. Então, professor, foi muito legal esse momento do podcast. A gente realmente está fazendo realmente essa parceria com os professores. A gente acha interessante ter esse momento, tá
trazendo para a graduação um pouco do conhecimento que vocês podem estar trazendo para a gente, né? Além de sala de aula, né? Essa experiência é muito importante, então esse podcast realmente está sendo realmente um divisor de águas para a gente estar realmente trazendo aqui justamente tudo no pé de produção. Então, foi muito legal o que se apresentou para a gente aqui nesse momento. Show de bola. Show. Só complementando o que o Fábio falou e dando um gancho final, realmente, como o Fábio mencionou, nós do PET Produção estamos tentando cada vez mais nos aproximar dos professores, da comunidade docente de engenharia de produção. E particularmente falando, acho que isso é muito benéfico para nós do PET, para os professores, para a graduação de engenharia de produção como um todo. E assim, particularmente falando, me sinto muito privilegiado de poder bater esse papo com o professor, esse excelente profissional, que chegou há um ano na nossa graduação e com certeza está fazendo total diferença. E assim, realmente agradecer, professor, obrigado pela oportunidade de dar um pouco um pouco do seu conhecimento para nós. E é basicamente isso. Muito obrigado, pessoal. Essa foi mais uma edição do PET Podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.